Gênesis 28, 20 e 21. Por favor, pegue o meu auxiliador aí. É o meu óculos. Eu acabei esquecendo ele aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do nosso Deus. Gênesis 28, 20 e 21. Está dizendo assim: E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por sua palavra. Aqui, Deus, nós estamos, ó Pai, abrindo a Bíblia para ler e queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Assim como o Senhor falou nessa manhã, Deus, ao meu coração, que traga, Deus, nessa noite o entendimento da sua palavra. E aqui nós possamos entender e sair daqui, Deus, sabendo o que podemos fazer e aquilo que não podemos fazer. Pai, nós entregamos nas tuas mãos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar, podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é vivo, Ele é bendito, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui na segunda semana que nós estamos introduzindo essa campanha intitulada como Jornada Feliz. Na semana passada, nós falamos do que é uma jornada. Uma jornada é de um dia, uma jornada ela pode significar uma viagem. Enfim, é uma jornada. A jornada é a vida que nós levamos. Ela é uma jornada. E foi falado sobre quando nós estivermos saindo para uma jornada, quem que nós temos que estar levando? O que nós temos que estar levando? A presença de Deus. Amém? Então, todas as vezes que nós saímos em prol de uma jornada ou de algo que nós vamos fazer, é necessário nós levarmos o quê? A presença de Deus. E nessa noite, nós estamos aqui, nessa campanha Jornada Feliz, e o título da nossa mensagem hoje é Viva o Novo. Amém? Você está com disposição de viver o novo? Viva o novo de Deus para a sua vida. Esse texto que nós acabamos de ler está falando da vida de Jacó. Amém? Mas nós sabemos que todo homem sobre a face da terra, ele tem uma jornada. Ele tem algo para ele concluir. Ninguém veio aqui nesse mundo para passar a vida simplesmente por passar, entrou, saiu, sem que nada aconteça na vida. Ou seja, passar de liso. Amém? E nós vimos que desde a nossa infância, quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes e nós somos jovens, e agora eu posso adiantar mais algo, né, que nós estamos envelhecendo, né? Nós estamos aí para uma jornada na nossa vida. E essa jornada, nós precisamos entender qual é o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. E esse texto que nós acabamos de ler fala da história de Jacó. Jacó, quem era Jacó? Jacó, ele foi aquele homem que é taxado como usurpador. Aquele que roubou a herança, ou seja, roubou a primogenitura do seu irmão Esaú. Mas quando a gente vai ler a história, a Bíblia vai dizer que quando Rebeca estava grávida dos dois gêmeos, Jacó e Esaú, a Bíblia vai falar que aquelas crianças, elas já lutavam dentro do ventre dela. E ela incomodou tanto a ponto de perguntar para Deus o que estava acontecendo. Por que aquelas crianças lutavam ali dentro daquele ventre? E Deus deu a resposta para ela, dizendo que havia ali duas nações. E o maior ia ser, ou seja, o menor ia servir, o maior ia servir o menor, né? Então, aqueles meninos nasceram, aqueles meninos cresceram. E a Bíblia vai dizer que Esaú se tornou
homem perito em caça. Porém, Jacó era aquele que armava a tenda. Era aquele filho que ficava dentro de casa, sabe, pastor Eri? Lá na cozinha, com a mamãe. Jacó era um bom cozinheiro. E chegou um certo tempo em que Esaú, ele começou então a viver a vida dele da forma que ele queria viver. A Bíblia vai dizer que ele começou a procurar mulheres para se casar. Mulheres que não eram pertencentes daquela nação. E Deus havia dito que não era para casar com mulheres que não fossem da mesma tribo, ou seja, que não fosse mulher hebreia. E Esaú casou-se com 2 mulheres. E aquilo entristeceu o coração da mãe dele, de Rebeca. E Rebeca então, ouve então que Abraão, ele chama, que Isaque, ele chama Esaú e pede Esaú para fazer um guisado. Esaú vai à caça buscar um animal para preparar aquele jantar, ou seja, aquela sopa gostosa para o seu pai. E naquele momento, Rebeca escuta então ele falando com o pai dele. Como aquela mãe que aquele filho fica dentro de casa, né, Patrícia? Aquela mãe que passa a mão na cabeça, digamos assim. Ela corre e fala para ele: olha, seu pai pediu que Esaú fosse atrás de uma caça e preparasse ali um guisado, ou seja, algo cozido para que ele pudesse tomar. E a Bíblia vai dizer que Esaú, ele vai à caça, ele sai, mas Rebeca foi mais esperta. Falou com Jacó assim: você vai ali no pasto, ou seja, no lugar, pega 2 cabritos e ali eu vou preparar aquele guisado. Ou seja, estava ali nascendo algo, ou seja, aquele que desprezou a primogenitura, desprezou a bênção de Deus, outro estava a caminho querendo a bênção de Deus. Então eu quero dizer nessa noite, aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, não despreze. Aquilo que Deus abençoou sobre a sua vida, não faça como Esaú fez, desprezou a bênção de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Jacó preparou o guisado e foi lá, correu e deu para o seu pai Isaque comer. Mas antes disso, claro que a voz dele não era igual. O pelo que ele tinha no corpo não era igual ao pelo de Esaú, porque a Bíblia vai dizer que Esaú era um homem peludo. E ali ele coloca pele sobre o seu corpo, sobre o seu ombro, e vai entregar aquele guisado, porque naquele momento em que ele chegasse lá com aquele guisado, Isaque ia abençoar. E ali ele seria aquele que estaria em primeiro lugar, ou seja, com a primogenitura. Amém? Glória a Deus. E naquele momento que Jacó chega com aquele guisado, entrega ao pai dele, o pai dele o abençoa, confundindo que era Esaú. E a partir daquele momento, quando Esaú fica sabendo que Jacó chegou na frente dele e pegou ali a primogenitura na qual ele tinha por direito, porque na verdade, quando ele chegou daquela caça, a primeira coisa que ele fez foi querer comer o guisado. Ele não queria saber o que estava acontecendo, ele estava com fome. E Jacó, na esperteza, preparou o guisado e entregou para ele, mas antes disso ele fez um combinado: eu vou te dar o guisado e você então me dá a sua primogenitura. E ele não importou com aquilo que Deus havia dado para ele. Jacó então agora recebe a bênção do pai. Só que quando Esaú fica sabendo que ele não é mais o primeiro, ou seja, que ele não é aquele herdeiro, que ele não é mais aquele que vai tomar conta da família, que ele não é mais aquele que foi intitulado como o abençoado, o primeiro herdeiro, ele quer matar então Jacó. E é nesse texto aqui que nós acabamos de ler, é que Jacó sai então para essa jornada. Jacó vai para uma jornada incerta. Jacó vai para uma jornada sem saber o futuro dela. O pai de Jacó chama ele, Isaque, e fala com Jacó: olha, vai para Padã Arã, para a casa do seu tio.
Da mesma forma que Abraão, Deus chamou e mostrou para ele uma terra desconhecida, agora também Jacó está indo para uma terra desconhecida, para um futuro que ele não sabe o que é que vai dar, para uma jornada que é incerta. E quantos de nós já saímos para uma jornada incerta? Quantas vezes nós fazemos coisas que acabam numa jornada incerta? Só que ali estava comprometido, naquele momento, o futuro de Jacó. Jacó sai para aquela jornada. E quando chega essa palavra aqui que nós acabamos de ler, Gênesis 28, do 20, a palavra de Deus vai dizer que Jacó sai. Você já imaginou você sair para um lugar onde você vai, você não tem um teto, nem um travesseiro para repousar a sua cabeça? Eu fiquei imaginando, já imaginou Jacó saindo andando sem, praticamente, digamos assim, sem um lugar para repousar, que a Bíblia vai dizer que não tinha sequer um travesseiro. E Jacó dorme no relento. Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. Porque a bênção que Isaac havia ministrado sobre a vida dele, Deus estava com ele. A bênção que Deus tem ministrado sobre a sua vida, Deus é com você. Jacó chegou naquele lugar achando que Deus não estava com ele. Quantas vezes nós chegamos a algum lugar, nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma tarefa, e chegamos lá e achamos que Deus não está conosco. Quem aqui já se sentiu sozinho? Quem aqui já se sentiu sozinho? Glória a Deus que não é só eu. Jacó se sentiu assim, que Deus não estava com ele. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia vai nos dizer que Jacó então chega naquele lugar e coloca ali uma pedra como seu travesseiro. Imagine bem, Jacó, quais eram os pensamentos que Jacó tinha quando ele colocou ali a sua cabeça naquele travesseiro? Quais são os pensamentos que você tem quando a jornada está difícil e você deita a sua cabeça naquele travesseiro? Quantas coisas você tem pensado? Assim foi Jacó. Eu imagino que quantas coisas Jacó naquele momento pensou: estou saindo da casa do meu pai. Muitas das vezes nós podemos até imaginar que Jacó arrependeu daquilo que ele fez. Porque a dor é muito amarga. Quando a pessoa sai de casa ferindo alguém, ferindo algo, um irmão seu, deixando a sua família, essa pessoa está bem? Essa pessoa não está bem. Assim também, Jacó não estava bem. E quantos de nós colocamos a nossa cabeça e não está nada bem? Quantos de nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, que é o momento de descansar, que é tirar ali o sono pelo qual Deus nos deu, e naquele momento muitas coisas não estão bem, e nós nos sentimos só. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, porque quando você está achando que você está só, Deus, Ele está olhando por você. Deus, Ele está sabendo tudo na sua vida. Deus sabe de tudo aquilo que você precisa. A palavra de Deus vai dizer que ainda que haja em mim palavras, Ele já te conhece. Ele sabe o som que vai sair da sua boca. Antes de você entrar por essa porta, lá na sua casa, Deus já sabia o que você viria buscar aqui nessa noite. E se você veio buscar algo de Deus, creia que o Senhor, Ele está no nosso meio para manifestar o poder dEle, e as suas mãos nessa noite, elas não sairão vazias, porque Deus, Ele é um Deus galardoador. Deus é um Deus que cuida da nossa vida. Deus é um Deus que não esquece do seu povo em um só momento, ainda que haja essa solidão dentro de nós, mas Deus, Ele está olhando por você, e Ele quer algo de você. Ele quer algo que você fale para Ele. E a Bíblia vai dizer que quando Jacó deitou naquela pedra, ele teve um sonho. Quem aqui tem sonho? Glória a Deus, nós estamos vivos. E todos nós temos sonhos. E sonhos bons.
porque ninguém vai querer ter sonho mau, não é verdade? Jacó então deita naquela pedra e diz a palavra de Deus que ele tem sonho, e ele vê ali uma escada que é posta, e anjos desciam e subiam, anjos desciam e subiam, e diz que lá no topo, a Bíblia diz que ele viu Deus, ele viu a presença de Deus naquele lugar, e Jacó começou então a ter sonhos, que nessa noite, ao você deitar naquele travesseiro, que Deus ele possa te conceder sonhos, sonhos bons, porque o Senhor conhece aquilo que nós queremos no nosso coração, que nós temos no nosso coração, mas Deus ele quer que nós tenhamos sonhos, mas sonhos que são dele também. Quando Jacó está deitado ali naquela pedra que ele vê anjos subindo e descendo, a palavra de Deus vai nos dizer que ele então, ele olha naquele momento e vê o cuidado de Deus sobre a vida dele. Aquele que estava sozinho já não está mais. Aquele que estava indo para um lugar onde ele não sabia, agora ele já tem a direção, porque a presença de Deus já está naquele lugar. E a presença do Senhor está no nosso meio nessa noite. Não pense que por ter aqui poucas pessoas que Deus não se faz presente, porque a palavra de Deus diz que onde estiver, Patrícia diz, um ou dois reunidos no teu nome, ali ele se faz presente. E ele está aqui nessa noite para ouvir a sua voz. Ele está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. Não saia daqui sem falar com Deus. Não saia, não perca as oportunidades que Deus te dá de vida. Lá desde quando você sai da sua casa. Você sai da sua casa e vem para este lugar. Não perca a oportunidade de louvar, de glorificar e de agradecer a Deus por tudo que você tem na sua vida. Porque na maioria das vezes, meus irmãos, o que sai de nossas bocas, muitas das vezes, é a ingratidão. Deus tem nos abençoado. Deus tem fartado a sua casa. Talvez você fale, não, mas como é que você sabe que Deus tem fartado a minha casa? Porque quando nós oramos o Pai Nosso, o Senhor nos ensinou, diz, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Teve pão na sua casa hoje? O pão representa a palavra, mas teve o alimento na sua casa hoje? É Deus provendo na sua casa. É Deus abençoando a sua casa. Não muitas das vezes da forma que nós não queremos, né? Porque nós queremos o pão, nós queremos a manteiga, nós queremos o leite, nós queremos o ovo, nós queremos o que mais? A mussarela, nós queremos o presunto, que bom, que beleza, o pão de queijo, aleluia, que bênção. Mas em todo o tempo Deus está provendo, porque Ele deu para nós o pão nosso de cada dia. E Deus, Ele tem satisfazido a nossa vida com a presença dEle, com a bondade dEle, com a fidelidade dEle, com a misericórdia dEle. Então, todas as vezes que você estiver na sua casa, agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu no dia de hoje. Porque você precisa simplesmente do hoje. O amanhã você vai projetar, sim, em nome de Jesus precisamos projetar. Mas a palavra de Deus fala que o amanhã a Deus pertence. E se você colocar o amanhã nas mãos do Senhor, Ele é fiel e justo para nos abençoar. Eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. E Jacó teve sonho. E eu perguntei para você se você tem sonho. Qual é o sonho que você tem aqui nessa noite? Qual é o sonho? Você não precisa falar nem para o seu irmão da esquerda nem da direita. O que você tem pedido a Deus? O que você tem entregado nas mãos do Senhor? Jacó teve um sonho. E ali naquele exato momento, Jacó encontra-se com Deus e ele faz um pedido. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que Abraão era rico. Isaac também, rico. Mas Jacó saiu da casa, como muitos sabem aquela história, de uma mão na frente e a outra atrás. Não que ele saiu sem roupa, mas ele levou somente aquilo que ele tinha. E naquele lugar onde ele estava ali, ele viu Deus e ele fez ali um voto ao Senhor.
que foi o que nós lemos aqui. Pega a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe essa parte desse versículo. E disse assim, ó, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo. O que Jacó pediu? A presença de Deus com ele. Porque se a presença de Deus estivesse com ele, ele não ia naufragar. Porque se a presença de Deus estiver com você, você não vai perecer. Então Jacó, ele fez esse pedido para o Senhor, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Olha o que ele pediu. Ele pediu o essencial na vida dele. Se Deus for comigo, se Ele guardar nós nesta viagem, nessa jornada, se Deus der o pão para comer e roupa para vestir. Jacó estava pedindo ali provisão de Deus, proteção de Deus para a vida dele e a presença de Deus. São 3 coisas, 4 coisas que não pode faltar na nossa vida. A provisão, a proteção de Deus, a provisão de Deus na nossa vida não pode faltar. E foi isso que Jacó pediu a Deus. E ele disse mais ainda. Ele disse assim, ó, e eu em paz tornar a casa do meu pai. O que Jacó estava pedindo? Livramento de Deus. Porque na verdade o irmão dele queria matá-lo. Como ele podia ir para uma conquista? Como é que ele ia voltar para casa? Como ele ia conquistar algo lá fora? Porque muitos vão, conquistam algo lá fora, mas não tem a paz dentro de casa. Que de nada adianta essa jornada corrida. Conquista lá fora, mas a paz não tem em casa. E Jacó pediu, se ele voltasse em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ele fez esse pedido para o Senhor. Mas o coração de Jacó, em agradecimento a Deus, ele disse, e de tudo, e esta pedra, ou seja, e esta pedra que tenho posto por coluna, será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. O que Jacó estava fazendo? Fundando ali uma igreja, colocando uma pedra. Irmãos, a nossa vida sem Deus não é nada. Muitas das vezes as pessoas têm a conquista nessa jornada. Ela vem diante do altar de Deus, ela coloca ali os seus pedidos, mas chegou um certo momento em que ela começa a ganhar asas, ela não tem tempo mais para vir para a casa de Deus. Ela está cansada, tem alguma coisa para fazer. Ah, não deu para ir hoje, o pneu do carro furou, talvez mora 2 quarteirões. Amém? Não estou falando quem mora longe, amém, irmãos? Mas existem coisas, empecilhos que são colocados para quê? Para não cultuar a Deus, para não estar aqui. Tudo bem, você vai dizer, eu me relaciono na minha casa, eu falo com Deus, mas o melhor é juntos louvarmos, glorificarmos, exaltarmos o nome de Deus, porque é isso que Deus quer. Comunhão com os irmãos, comunhão, isso não pode faltar na nossa casa, aqui nessa casa, comunhão, e muitos, às vezes, querem uma jornada feliz. Tem aquela pergunta que diz, mas como eu faço? Eu creio que tem até livros dizendo como fazer para ter uma jornada feliz. Como fazer? Peça a presença de Deus. Peça ao Senhor para estar junto com você, porque Deus, Ele vai te dar direção nas coisas que você precisa. Glória a Deus, aleluia. E diz a palavra que Jacó, ele fez esse voto com Deus. Que a partir do momento em que Deus o abençoasse, onde ele colocasse as mãos dele, Deus prosperasse, de tudo, ele entregaria o dízimo. Pastora, você vai falar de dízimo? Vou. Jacó prometeu, Jacó fez um voto com Deus. Não foi Deus que pediu Jacó para fazer, não. Foi ele que reconheceu em Deus a grandeza, porque o pai dele era fiel com Deus.
E ele via a bênção que estava sobre a vida dos pais dele. E assim ele fez esse voto com Deus, que de tudo que ele colocasse a mão, ele daria o dízimo. O dízimo é 10% de toda uma renda. Talvez você fale, nosso Deus, mas eu ganho X e se eu tirar X, vou ficar com X. Deixa eu falar para você, tudo que você tem é de Deus. Tudo é dele. Tudo é dele, o seu trabalho, a sua saúde. Se você não tiver saúde, você não tem nada, você não tem conquista. Então tudo está nas mãos de Deus, tudo é dele. E Deus, ele quer nos abençoar através da nossa fidelidade com ele. Primeiro, ele quer um compromisso firmado. Hoje nós estávamos conversando, nós fomos no monte orar, eu e a pastora Eri, entregar a Deus essas alianças. E nós vimos, muitas das vezes, nós fomos lá atrás, não é saudosismo não, irmãos. Quando se falava assim, né, pastora Eri, nós vamos fazer uma campanha, uma corrente de 7 orações. Quando o pastor Mário falava, vamos fazer, tinha corrente das 7 orações. Nós saímos daqui, Água Branca, para atravessar o Carlos Prates, porque nós acreditávamos que a partir daquele momento em que nós firmássemos um compromisso com Deus, Deus estaria nos abençoando. Deus estaria velando, olhando por nós. Havia ali, pode-se dizer, sacrifício? Sim, que muitas das vezes saía debaixo de chuva, atravessava lá o pontilhão, que hoje já não tem nem pontilhão mais, todo mundo com medo de cair aquela água revolta lá embaixo, e atravessava naquela pinguela, dias e dias a fio. Eu falei pinguela porque é uma passarela fininha, irmãos, mas era como se fosse, né? Era de ferro. Mas nós passávamos ali, aquela água rebolando lá, e a gente com medo, né, de poder cair. Mas havia um comprometimento, porque nós falamos, olha, nós vamos fazer isso, porque nós cremos que Deus, ele vai nos abençoar. E quando você coloca algo no seu coração, um projeto de vida, uma campanha para você fazer, irmão, creia que Deus, ele vai te abençoar a partir do momento da fidelidade, do compromisso que você vai colocar para ele, com ele. Porque é isso que ele quer, o seu compromisso. Talvez você fale, pastora, mas eu já tenho compromisso com Deus. Eu vou na igreja todo dia. Não estou pedindo você para vir todo dia. Eu estou falando para você ter um compromisso com ele. Jacó teve ali um compromisso com Deus e de fidelidade a Deus. Porque comprometer-se sem fidelidade, Israel comprometeu, falou que ia, chegou no meio do caminho, faltou água. Desejou o quê? Voltar para trás. Não quis mais seguir, ou seja, não estava com vontade mais de seguir a Deus. Não havia fidelidade. Que nós nessa noite, essa palavra ela é para mim. Deus falou comigo que nós precisamos nessa caminhada, nessa jornada, firmar os nossos passos. Porque a jornada muitas das vezes, irmãos, ela não é a jornada feliz, mas ela não deixa de ter obstáculo. Ela não vai deixar, nessa caminhada, você não vai passar, como diz, estou passando aí, mas você vai passar pela prova dando glória a Deus, porque Deus estará com você, Deus estará abençoando a sua vida e a vida da sua família, porque foi esse compromisso que ele firmou, Jacó firmou com Deus. E quando você for ler a história, a palavra de Deus, você vai ver que em todo o tempo da vida de Jacó, até quando chegou a fome em Canaã, Deus já havia preparado José. José vai para o Egito, para o quê? Para cumprir aquela promessa que ele pediu a Deus, que se ele desse roupa para vestir, pão para comer, Deus seria o Deus dele. E a palavra de Deus vai dizer que Deus foi fiel com Jacó o tempo todo. E se você hoje fizer um voto ao Senhor, de servir Ele com integridade e fidelidade nessa jornada, pede o que queres e Ele vai conceder o desejo do seu coração. Ele vai conceder o desejo do seu coração, porque nós temos um Deus
que ouve a nossa oração, o nosso clamor. Quando eu vi Patrícia falar aqui, não é porque ela falou não, mas eu estava lá em casa pensando, houve uma jornada nessa casa. Eu entrei na sua casa naquele dia. E quando eu olhei para a Patrícia, ela disse, ele não vai morrer. Ela não importou qual seria a situação. Ela não olhou o caminho pelo qual ela ia trilhar. Mas eu olhei e vi e falei, Deus, o que é isso? Ela dizia, ele não vai morrer. E a luta veio. A jornada não foi fácil. Mas Deus está honrando. Deus está abençoando. Deus está cuidando. Deus está provendo. Deus está levantando. Aleluia. E tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Aleluia. Então o nosso entendimento é, quando você sair para uma jornada, fale com ele. Deus, eu quero que o Senhor vá comigo. Eu quero que o Senhor me dê pão para comer. Eu quero que o Senhor me dê roupa para vestir. O simples. Porque no pouco Deus te colocará em altos lugares. Mas com a presença dele, amém? Sem a presença dele nós não vamos a lugar algum. E eu quero ler um texto aqui com você. Eu quero que você fique de pé. Neste momento. O livro de Isaías 45:2. Nós vamos ler aqui. Só para você entender quem é esse Deus. Você não, nós entendemos quem é esse Deus. Isaías 45, esse é o nosso Deus. Ele está dizendo assim, e eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama por teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, pus-te o sobrenome, e ainda que não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro, aleluia, não há outro, fora de mim não há Deus, e eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Jacó não conhecia a Deus. Conhecia-se de ouvir falar como Jó. Mas a partir do momento em que ele começou a colocar a vida dele na direção, na presença de Deus, Deus começou a andar com ele. Que o Senhor nessa noite comece a andar com você nessa jornada. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você está querendo no seu coração, mas o Senhor, Ele conhece. Mas uma coisa eu te falo. Abraão, Sara era estéril. Abraão orou e Sara engravidou. A mesma coisa foi a mãe de Jacó. Raquel, fugiu a memória aqui agora. Rebeca era estéril. E Deus fez com que Rebeca engravidasse de 2 nações. Eu não sei nessa noite o que você precisa. Se o seu campo está estéril. Eu não sei o que você necessita. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta nos matar, o desespero nos tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda. Você crê? Na palma de tuas mãos. Eu não sei qual é o seu choro. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas o controle está nas mãos dele.
E nessa noite o Senhor Jesus, Ele está no nosso meio. E você pode pedir aquilo que você quer e Ele concederá o desejo do teu coração, porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, Ele está contigo, Ele andará contigo. Mas coloque-se na posição para que você esteja com Ele. E eu creio em nome de Jesus que Ele fará maravilhas em nosso meio. Você crê? Você crê que Ele vai fazer maravilhas? Eu quero chamar aqui os 2 diáconos. Pastor Eri, por favor. Aleluia. Glória a Deus.